Olá, meu nome é Natasha e o assunto do direta da espiritualidade. E o assunto do vídeo de hoje é novos pedidos que chegaram no canal, por isso que eu tô com o notebook aqui, porque eu tava lendo os novos pedidos. Quero dizer que essa semana eu fiz gravações respondendo vários pedidos, né, de tiragens que me pediram nos comentários do canal. E eu quero dizer que a maioria já está no ar, já foi feita, tá, gente? Só pra avisar. Eu não tive tempo ainda de responder alguns comentários, eu ainda vou responder, mas a maioria dos assuntos que pediram já está no ar. A outra situação que eu gostaria de dizer é que eu notei que diversas pessoas começaram a perguntar em vídeos diferentes, comentar, né, o mesmo assunto. Então, assim, agora eu vou fazer sobre esse assunto que foram pessoas diferentes que falaram, digamos assim, o mesmo assunto. Então, o vídeo de hoje será sobre, digamos assim, o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia. Algumas pessoas perguntaram sobre a segurança dele, se vai ser traído, coisas assim, assuntos em afins. Então o vídeo de hoje vai ser isso, sobre isso. Mas enfim, mas eu vi aqui que chegou outros comentários, né? Outro pedido lá sobre a Rússia também. Enfim, gente, assim quando vai dando certo, eu vou fazendo. E assim que for possível, eu respondo os comentários, que não deu tempo ainda, tá? Mas eu estou com o notebook aqui exatamente por isso, porque eu estou olhando os pedidos que estão na fila. A maioria, pelo que eu vi, que eu já fiz e já está no ar. Então, o assunto do vídeo de hoje é um pedido de uma seguidora sobre a respeito da, digamos assim, da segurança e o bem-estar, né, do presidente da Ucrânia, né, o Zelensky. E outros assuntos rondando isso que outros seguidores comentaram também. Então vamos começar. Seguindo aqui, gente. Então, aqui eu tirei com as cartas do tarô 3 assuntos diferentes a respeito do presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? Como eu falei, o assunto é, muitas pessoas perguntaram se ele corre risco de ser assassinado, coisas assim, ser traído, enfim. Então eu perguntei assim ao tarô, primeiro parte aqui, se ele corre algum tipo de risco de perder o cargo, sofrer algum golpe, assim, de tipo perder o cargo, alguma coisa nesse sentido. Essa parte aqui. Aqui eu pergunto se ele corre o risco de ser traído, porque eu vi pessoas perguntando nos comentários aí se ele corre risco de traição. E aqui, por último, eu perguntei realmente sobre ele sofrer alguma emboscada de algum atentado, se ele corre o risco de algum atentado, tá? Então é aqui. E nesse outro baralho aqui são os fundos de baralho, tá, gente? E aqui o lado sombra, o que tá correndo, digamos, nos bastidores, alguma coisa nesse sentido. E aqui é um outro baralho que eu usei para perguntar, digamos assim, no geral sobre a vida dele, até como modo da gente confirmar, ver se o que aqui, se elas se confirmam as cartas, né? E eu achei assim, veio uma coisa assim bem direta. Eu diria que aqui eu nem vou demorar para falar, porque veio uma coisa muito clara, sabe? Então assim, vamos começar. Primeiramente, então, eu perguntei aqui sobre o presidente da Ucrânia sofreu algum risco, né, de perder o cargo, algum tipo de golpe, o que seja, assim, que ele perca o cargo nesse sentido. Veio a carta do diabo, geralmente nas tabelinhas aparece essa carta dizendo um não, né, nessas tabelinhas que o pessoal usa. Só que a minha intuição diz que ele corre risco sim. Não é exatamente isso, a espiritualidade não é nem intuição, é aquela coisa que eles falam, né? Eles estão falando que corre risco sim de perder cargo. Mas por que veio a carta do diabo? Eles me explicam que veio a carta do diabo dizendo que não, não no sentido que para ele se manter no cargo ele vai ter que ser malandro, entendeu? Mas aí você pergunta, ai, ele vai ter que fazer alguma coisa errada, imoral? Não, gente, não é nesse sentido. Não é um malandro pejorativo da palavra, não. É o malandro no sentido dele se adaptar à situação de uma forma que ele consiga ser escorregadio, sabe? Então que mostra ele se mantendo ao cargo, ou pelo menos tentando se manter ao cargo, de uma forma muito, digamos assim, sociável, digamos assim. Ele é aquariano, para quem não sabe, pelo menos foi isso que eu vi a informação é que ele era aquariano. E Aquário tem uma fama de ser popular.
e fazer amizade fácil, assim, dependendo do mapa da pessoa, né? Mas uma das características fortes que os aquarianos têm é de ser popular, ser o tipo de pessoa que acabam construindo, digamos assim, uma corrente de conhecidos ou amigos. E é o que essa primeira carta aqui fala, sobre ele fazer muita... Inclusive, essas duas cartas falam isso. Vê aqui um 3 de bastões e um 2 de cálices. As duas cartas falam isso, sobre ele, digamos assim, focar muito no intercâmbio, nas conversas, negociações, interagir tanto com outros países que ele fica já com essa imagem bem gravada que ele é o líder, presidente da Ucrânia. É como se ele se firmasse e reafirmasse ao cargo toda vez que ele faz essas conversações de políticos, cooperação. Aqui ele fala muito sobre ele fazer intercâmbio, pedir cooperação aos outros países, ajuda, pedir união, pedir apoio, essas coisas. Toda vez que ele interage com os outros países dessa forma, é como se ele salvaguardasse mais um pouquinho esse cargo dele, ou ele no cargo. Se ele fosse uma pessoa mais fechada, não aberta tanto ao diálogo, seria até mais difícil, digamos assim, ele se firmar como uma figura de presidente. Mas aqui, como ele é uma pessoa ativa, vai, conversa, tenta muita cooperação com outros países, aqui é como se ele ficasse se reafirmando constantemente que ele é sim o líder da Ucrânia. Então, eu diria que ele corre o risco de perder o cargo, apesar dessa carta dizer que não, em forma assim resumida, a espiritualidade me diz que sim. Eles falam aqui, ele corre risco sim. Só que por que saiu a carta do diabo dizendo que não? Porque ele vai ser ligeirinho, sabe? E não ligeirinho no mau sentido, é no ligeirinho que ele é, no sentido que ele é inteligente, ele é estratégico. Então, toda vez que ele negocia com outro país, entra em conversas amigáveis com outras nações e tenta o diálogo e tenta a cooperação, ele tenta muita cooperação aqui, tá, gente? E aqui fala muito também sobre a cooperação, união, é uma carta confirmando a outra. O que acontece? Ele vai conseguindo se, digamos assim, se manter ao cargo, tá? De alguma forma. E aqui também a carta do meio veio um cavaleiro de cálices, e essa carta já veio representando a personalidade dele na tiragem do outro vídeo, quando eu perguntei, acho que no mesmo se eu perguntei se foi a personalidade ou a motivação dele, e veio essa carta representando ele. E mais uma vez essa carta veio representando ele. O que diz aqui que o presidente Zelensky é um homem de muita lábia. É muita lábia que ele tem. E o que ele consegue, então, muita, digamos assim, superar muitos obstáculos através da comunicação. Uma comunicação que envolve, uma comunicação que seduz, uma comunicação assim, que até alimenta, de certa forma, um pouco a mente, porque esse pessoa que alimenta, digamos assim, as fantasias, as ilusões, que seja, mas é assim, na base da conversa, que ele vai conseguindo, digamos assim, se manter no cargo. Então, na base de cooperando, conversando e cooperando amigavelmente com outros países, muita lábia e união, sabe? União tanto dentro do país dele quanto fora. Então, aqui é como se fosse assim, um jeitinho, ele sempre dá um jeitinho. Correr risco de perder o cargo, de sofrer algum tipo de golpe, ele tem. Mas por que, digamos assim, que tendência a não acontecer? Porque aqui o diabo vem dizendo que a tendência a não acontecer por causa que ele tem um jeitinho de malandro. Não, mais uma vez repetindo, não no sentido. Malandro no sentido que ele é bom de papo, ele une o país dentro do país, pelo menos ele tenta, né, fazer uma união interna e também uma cooperação externa com outros países. E assim, através da comunicação muito boa, bom de papo, assim, sabe, ele vai acolhendo e envolvendo as pessoas. E assim é uma forma, através do jeitinho do diabo, da manipulação. Gente, eu não estou falando manipulação no mau sentido. Manipulação no sentido de ir lá conversar, envolver as pessoas e atingir os objetivos. E ele precisa fazer isso. Ainda mais sendo ele um líder de um país, né? Então eu vejo aqui um homem inteligente, estratégico, muita perspicácia, sabe? Eu vejo isso, um homem assim que, olha, tem que ter jogo de cintura, mas ao mesmo tempo ele tem que ter aquele time, sabe? Ao estar lidando com pessoas ou países, enfim, de ter o time certo para conseguir envolver, sabe? E assim ele vai envolvendo a favor dele, e assim ele vai conseguindo, digamos assim, apoio
e vai se mantendo mais no cargo. Então, assim, por que que ele não corre o tanto risco assim? Ele corre o risco de perder o cargo, mas isso tem uma tendência a não acontecer, porque ele é muito bom em conversar, fazer união, fazer cooperação, tanto interna, externamente, e envolver, cativar pessoas. Muito bom de lábia, muito bom de lábia, é o que eu vejo aqui. É inteligente, é estratégico, muito bom de lábia, tá? Vamos para o próximo aqui, pergunta. Se ele corre o risco de sofrer algum golpe? Sim, como eu falei. E a espiritualidade sempre fala aqui que sim, ele corre risco sim. Mas aqui o que a gente vê? Mais uma vez vê uma pessoa com muito esforço, se dedicando ao trabalho que tem, fazendo as coisas de um modo a que, digamos assim, caminhem favoravelmente, construa pontes, sabe? Uma forma que, enfim, como eu falando, é como se essas duas cartas se confirmassem, elas são até bem parecidas no sentido aqui. O que acontece? É como se ele, com muito empenho, muito esforço, se dedicasse aqui ao cargo e nessa corrida atrás das coisas, para tentar de alguma forma, né, vencer todos esses problemas. Então, assim, ele vai conseguindo ao mesmo tempo, meio que conseguindo desviar das cobras que surgem no caminho. Porque aqui diz que ele corre risco de ser traído, sim, corre. Mas aqui parece que ele está muito empenhado em conseguir desviar das cobras, dos obstáculos, e com muito esforço e se melhorando, aperfeiçoando a cada dia. Pode ser aperfeiçoamento o quê? Da segurança dele, das investigações, né? Alguém de repente pode estar nos bastidores passando informação para ele, algum até país externo, outro falando, ó, sai daí, sai aqui, sai assado. A gente captou alguma conversa assim, assim, assado. Sabe? Pode ser que ele tenha algum tipo de apoio, porque aqui parece aperfeiçoamento. Como eu falei, essas duas cartas são muito parecidas. Então tem alguns momentos aqui que no risco, né, dele ser traído, às vezes ele percebe a tempo ou é avisado a tempo, ele dá um passinho para trás de alguma questão, alguma coisa que ele tinha que fazer, ele dá um passinho para trás ou dá uma esperadinha, aqui fala sobre isso, aí no momento oportuno ele volta a avançar. Tudo com que? Muita estratégia, aqui fala muito de aperfeiçoamento, sempre melhorando essas táticas para conseguir se desviar das cobras, digamos assim, e dos obstáculos. Então, falando de uma pessoa muito empenhada, esforçada e que sempre está tentando melhorar, né, essas questões para conseguir ir desviando aqui. Porque ele corre o risco de ser traído? Corre sim, tá? Corre muito. E aqui fala que ele avança ao mesmo tempo com muita coragem, com muito empenho. Aqui fala muito o tempo todo sobre empenho, pessoa que se esforça, tá? Então ele tem que tomar cuidado, sim, com traições que podem vir, sim, através de pessoas assim. Inclusive aqui pode ser até traição que ele sofreu algum tipo de ataque, gente, porque aqui, ó, mostra assim, é como se fosse, aqui parece uma águia, uma pessoa em cima, com muita bravura avançando. Só que é como se isso aqui fosse uma representação de algum ataque aéreo. Pode ser traição até para algum tipo de ataque. Então tem esse risco sim. Então por isso que ele está sempre aqui, se esforçando, tentando melhorar a comunicação, digamos assim, as investigações, os rastreamentos, o que seja, sempre para tentar se manter salvaguardado, né? Então, assim, são riscos que ele corre, são riscos, mas é uma questão assim que tem que ter muita coragem para seguir aqui. Não é fácil, aqui fala muito sobre esforço para desviar dos obstáculos, desviar dos golpes, desviar das traições, com muito aperfeiçoamento e restrição, né? Porque não são poucas pessoas podem, digamos assim, estar mais perto dele, trabalhando diretamente dele, por causa até do risco que ele corre de qualquer tipo de traição, digamos assim, ou golpe, qualquer coisa. Mas aqui parece ele avançando com muita coragem, muito empenho, muito esforço, sempre tentando melhorar, né, tudo que está em volta dele, alcance dele, para conseguir continuar avançando, tá? Um objetivo num futuro melhor. Sobre risco de sofrer algum atentado para ser assassinado, qualquer coisa desse gênero. Olha, a gente veio a carta da roda. O que ela diz que é um sim, tá? Inclusive, aqui essa carta da roda fala muito sobre destino, karma, alguma coisa desse sentido. Então, eu diria aqui, eu até vejo como
dele correr risco de ser assassinado, eu diria que sim, pelo quê? Vai além do que está as cartas. Há umas, se eu não estou enganada, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, me lembro, acho que se eu não me engano foi em março, eu estava com uma sensação muito forte, sensação muito forte nada, a gente recebe as informações, né? O que que acontece? Que ele estava correndo naqueles dias um grande risco de sofrer um assassinato, de ser assassinado no caso. Muito risco naqueles dias ali do começo de março, meio de março por ali. Eu lembro que eu tava todo dia me vinha, tipo, como se fossem informações, né? Coisas muito fortes. Quando eu olhava ele, eu via essa reportagem, eu olhava ele na TV, eu já começava a captar as coisas. Porque a gente que trabalha com espiritualidade, às vezes a gente quer receber uma informação e não vem. E tem vezes assim que a gente nem tá focando na situação e a informação vem. No meu caso, eu não tô focando na guerra, porque eu também não tenho tempo nem de assistir jornal. Tem muita coisa para atender, trabalhar, enfim, não tenho nem tempo para estar acompanhando. Mas tava vindo as informações. Quando eu bati o olho na TV e via ele, sempre vinha, eu via ataques, eu via coisas. Então, assim, e é coisa que vem voluntariamente pra gente a informação. Então, naqueles dias eu já estava sabendo que ele estava correndo um grande risco. Mas mesmo assim, como perguntaram nos comentários se ele corre risco, aqui é um sim, gente. Inclusive aqui fala sobre muita instabilidade que ele corre o risco de, digamos assim, sofrer um atentado. Aí você pergunta, pode morrer sim ou não? Eles mandaram talvez. Porque é uma questão de karma, tem a ver com alguma missão de vida dele, alguma programação reencarnatória dele, alguma coisa assim. Então, até eu perguntei se eles queriam mandar uma outra carta para complementar essa aqui, eles não mandaram. Essa caiu na mesa e ficou essa, eles só mandaram essa, a espiritualidade. Então eu entendi que a espiritualidade não quis falar mais detalhes. É só essa aqui dizendo que sim, há um momento de instabilidade e não sabemos o que vem pela frente. Essa carta fala de destino, fala de karma, fala das leis universais de causa e efeito, tá? Mas assim, se ele chega a falecer, não sabemos. Mas que ele está correndo um grande risco de sofrer um atentado, sim. E como? Bem, aqui eu vejo líderes, tá? É como se fosse um líder de um país, alguma coisa. Aqui pode ser até ele, enfim. O que que acontece? Pode ocorrer num evento, aqui onde pessoas estão reunidas para fazendo alguma reunião, países, pode ser algum evento, alguma coisa onde as pessoas reúnem-se. Aqui fala sobre uma reunião, pessoas reunidas para um evento, fala muito sobre reunião para alguma coisa, enfim, com líderes políticos ou gente de alto cargo representando países, ocupando cargos altos. E aqui um as de fogo mostrando a iniciativa. Pode ocorrer atentado nesse evento, onde líderes estão reunidos em prol de alguma coisa para um evento importante e pode sofrer sim um ataque aqui, ó. Pode ser tiro, pode ser explosão, muito provavelmente, tá, gente? Porque não é de graça que vem essas cartas. Aqui também tem o risco, né, de sofrer alguma traição. A traição pode vir por um ataque aéreo? Pode, tá? Mas aqui fala muito sobre explosão. Para mim tá muito forte explosão. E bate com as imagens que eu vi em março de cerco, eu vi ataque, eu vi como se fosse, sabe, a qualquer momento alguma explosão, alguma coisa, mas naqueles dias eu não estava vendo fogo. Aqueles dias eu via muito concreto, coisa destruída. E um cerco, como se fosse um exército, alguma coisa cercando ele num lugar. Tá, mas as coisas mudam, porque já passou muitos dias disso, então as coisas mudam. Aqui fala sobre, sim, ataque de fogo. Pode envolver tiros, sim. Pode envolver explosões. Só que tá mais com cara de algum atentado. E esse risco, o grande risco, ocorre quando países se reúnem para alguma coisa grandiosa, onde os líderes participam. Então pode ocorrer algum tipo de ataque. E isso tem a ver com um líder que está nos bastidores, na parte obscura, como se fosse esse cara comandando tudo. Porque no fundo do baralho apareceu esse cara. E esse cara lembra muito Putin, porque toda vez que eu estou fazendo tiragem e saiu Putin, sempre caía esse rei de espadas aqui. E o que que fala sobre esse rei de espadas?
Esse rei de espadas, ele é muito frio. E o rei de espada tem uma característica assim, ele não importa, na cabeça dele, é estranho, mas funciona dessa forma. Não importa se é certo ou errado, não importa se eu vou ganhar ou vou perder, sabe? Ai, eu decidi fazer determinada coisa, eu vou fazer. O resultado eu vou atingir. Não importa se vai ser um resultado bom ou ruim, eu tracei aquele resultado, eu quero aquilo. É de um extremismo e de uma frieza tão grande, é um líder inteligente, mas é uma frieza, gente, vocês não têm noção. E essa carta representa muito bem alguém, um líder, que trabalha friamente calculado nos bastidores, tipo como se fosse algo oculto, porque isso aqui vem no lado sombra, então está oculto, as pessoas não sabem ainda que está rolando isso. Isso aqui está com uma cara de Putin que você não tem ideia, porque o Putin geralmente é representado por cartas de espada, por frieza, porque quando a gente vê o que tem na mente dele, aparece muita psicopatia, muita frieza. Bate com essas cartas da corte de espada aqui. Eu não sei por que nesse jogo, toda vez que eu faço tiragem, quer dizer, durante essa tiragem do jogo, em vários momentos me vem muita China, China, China na cabeça. Vem a China. Eu não sei no que a China está envolvida nisso aqui. Mas em vários momentos eles ficam falando da China, China, China. Alguma coisa a China está fazendo nos bastidores, gente. Tem alguma coisa errada aqui. É como se eles falassem assim que a China está ajudando o outro lado, não o Zelensky. É como se a China trabalhasse no contra. Que eles falam que tem que tomar cuidado com a China. É só isso que eu capto. E eles ficam toda hora batendo a tecla. Quando eu chego nesses líderes assim, nesse risco de ataque, eles falam muito da China, 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 China. Eles repetem muito a China. É tipo isso. Tem que tomar cuidado. Outra coisa, isso tudo aqui pode acontecer em um momento que as coisas estão desmoronando. E esse desmoronamento vem no fundo do baralho, igual esse líder aqui que eu desconfio que seja o Putin. Então pode ser que seja um momento que as coisas não estejam tão boas para o Putin. Que eles vejam até que o Putin está meio que perdendo as forças, alguma coisa nesse sentido. Só que é nesse momento que o Putin parece derrotado, é que pode vir um ataque surpresa. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E o ataque surpresa pode ser um local onde tem várias pessoas reunidas para algum evento que envolve líderes. Então vem um ataque tipo terrorista, algum ataque de explosão. Pode ser tiro? Pode, gente, mas eu vejo muita explosão, que é alguma coisa de ataque, bomba, alguma coisa nesse sentido. Um local... Aqui tem muita comida em volta. Pode ser um lugar que tem algum evento. Alguma coisa, tem alguma coisa aqui, gente. Mas enfim. Vamos para o próximo baralho. O próximo baralho vem confirmando exatamente o que diz aqui. O próximo baralho fala sobre cuidado com as ilusões e que coisas envolvendo constitucional, leis, enfim. Ó, tem a ver com organização e limpeza também, ó, poço. Ai, gente, o dragão não é muito bom, não. O dragão pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Ah, lembrei de uma coisa, o dragão representa a China, só que ele veio como fundo de baralho. A China atua nos bastidores, gente. A China atua nos bastidores. Agora dá pra entender. Toda hora eles estão falando da China e eu não tinha aberto o baralho. É algo que vem do fundo, tomando muito impulso. Algo que está no obscuro, vem como fundo de baralho. Tá tipo escondido no lado sombra. Isso aqui é atuando bem no fundo dos bastidores. Como se a gente que está lidando com reportagem, assistindo essa reportagem, a Rússia atacou a Ucrânia. A gente só vê isso. Tem coisas rolando por trás dessa guerra. A China está envolvida. Eles falam que a China está envolvida de uma maneira mais profunda do que nós imaginamos. É isso que eles falam. Tem mais coisa envolvendo essa história do que a gente imagina. E a China tem mais envolvimento do que a gente imagina. É isso que eles falam. É o quê? Tá. Acho que é isso. Então, continuando aqui para terminar o vídeo, gente, para não ficar muito longo. Ó, eles falaram de novo que a China contribui de alguma... Eles falaram alguma coisa que eu não entendi. Enfim, deixa eu continuar aqui, gente. O que acontece aqui? Ó? A Lua fala sobre mistérios e ilusões. Essa carta fala de ilusões, mas também fala sobre
coisas envolvendo leis, né, a parte constitucional, alguma discussão a respeito disso. O que eu entendo aqui? Aqui fala sobre alguma coisa que entra em destaque, né? E o Sol também tem a ver com isso, que clareia, vai para o mundo, onde os holofotes estão tudo em cima. O conjunto dessas cartas indica assim, é como se haverá um evento, tá? Com grande destaque na mídia, tanto assim pessoalmente quanto TV, midiático, né? É algo que vai entrar em evidência, tá? Um grande evento. Carta da Lua tem muitos mistérios, conforme a carta está em volta, ela muda o significado, ela tem um significado muito amplo. Então, assim, com o balão aqui, ela fala sobre um grande evento que vai acontecer, que envolve muito destaque e tem um destaque até social e midiático, tá, gente? Envolvendo chefes. Isso aqui pode ser chefes de estados. Alguns casos falam parente, mas não, nós estamos falando de política, então é chefe, e ele fala chefe de estado, então. Então, aqui essas três aqui já dá para entender. Um evento envolvendo, um grande evento com grande destaque midiático por causa de leis, constituição, alguma coisa que eles vão se reunir para discutir sobre isso. Cuidado com ilusões, aqui mistério e ilusões também, envolvendo os líderes, né, os chefes de estados. Aqui corre um risco sim, gente. Por quê? A carta corre um risco sim de um ataque, um risco de morte. Por quê? Saiu bem no lado do homem. Eu perguntei aqui como se fosse uma confirmação desse outro baralho. Se o baralho aqui confirmava o que estava escrito aqui, né? Digamos assim. Se ele corria algum risco de sofrer algum atentado, com risco de morte, alguma coisa assim. Aqui é um sim total. Por quê? E fala mais uma vez. Não falei que aqui ia ter uma reunião, algum evento envolvendo líderes, e que aqui poderia ocorrer algum ataque de explosão? Mais uma vez eles falam isso, ó. Evento de grande destaque envolvendo líderes, chefes de Estado, com grande destaque midiático para discussão de Constituição, alguma coisa assim, deve ser leis em geral, tratados. E o que acontece? A carta do caixão indica transformações, só que saiu bem no lado do líder de Estado, e eu perguntei sobre Zelensky. Então aqui ele corre risco sim de sofrer algum ataque com risco de morte, porque o ovo vem do lado e que mostra que é um momento de muita delicadeza. Então eu diria aqui que o risco nesse evento envolvendo politicagem é muito alto de sofrer um ataque, sim. E esse ataque vem através de um homem que às vezes parece aliado, às vezes parece amigo, mas é uma coisa assim, sabe, quando não está bem definido? Esse homem ele não se mostra nem como amigo, nem como inimigo, é uma coisa camuflada, gente. Essa carta aqui é camuflada. Só que está bem embaixo dos líderes, né? Dos chefes de política aqui, chefes de Estado, como dizem. Inclusive, como eu perguntei sobre o Zelensky, é como se essa carta representasse o Zelensky, né? E esse homem perigoso, camuflado aqui, que não dá para entender se é amigo ou inimigo, saiu bem embaixo dele. E aqui, ó, essa carta da grade indicando como se fosse problemas difíceis de superar, dificuldades, enfim, que está no lado desse homem. E embaixo do caixão. Então eu diria sim. Quem perguntou sobre ele correr o risco dele sofrer algum ataque, ser assassinado através até mesmo de traição? Sim, traição de um homem. Porque esse homem, ele não parece nas cartas nem como amigo nem como inimigo, mas está embaixo dele, ao lado de uma carta de problema que é embaixo do cartão, quer dizer, do caixão, e que mostra com o ovo que é o risco de sofrer algo. Muito assim, muito risco, aqui fala muito sobre risco. Tudo em volta do Zelensky. Essa carta aqui demonstra que há muita comunicação. E que para haver a comunicação tem que ser de forma segura. Cuidado com gente ou vazando informação, é aqui o que aparece aqui, gente de confiança que está perto dele, mas está vazando informação para fora. Ou aqui também fala sobre eles terem que melhorar a forma como eles se comunicam para não sofrer, digamos assim, uma invasão dos aparelhos deles, enfim, para roubar informação e assim saber onde ele está, ou saber de detalhes de reuniões, qualquer coisa. Então aqui nós vemos isso. Como a questão aqui tem um evento, aqui fala sobre pessoas chegando no evento. Então aqui, aí quando se instaura, né, o caos, digamos assim, um momento de muita delicadeza. E é na linha do Zelensky, né? Então aqui como se fosse o Zelensky,
correndo um grande risco, um momento de muita delicadeza dele, por problemas que surgem graves, difíceis dele conseguir, digamos assim, se libertar, causados por um homem que a princípio não dá para saber se esse homem é amigo ou inimigo, mas é um homem muito violento. Então o que eu entendo aqui pelo conjunto da obra é um homem traiçoeiro, sim. Então, mais uma vez repetindo, aqui que fala sobre um evento, enfim, alguma coisa importante, pública, confirma o que diz aqui, algum evento público, onde pode sofrer algum ataque. E essas cartas confirmam que sim, corre o risco tanto do ataque, tanto da traição, tá? Essas cartas confirmam. Essas aqui confirmam que tá aqui. E essas daqui confirma a questão do ataque. Inclusive, como eu mais uma vez repetindo, me perguntaram se sofria o risco de sofrer ataque, ser assassinado e por traição. Sim. Sim aqui da traição e sim aqui do ataque com correr o risco de morte. Não sei se o resultado é morte, porque aqui diz instabilidade, questão de destino e karma. A espiritualidade deixou em aberto a questão da morte. Mas sim, correr o risco de traição é verdade. Correr o risco de ataque é verdade em um evento. E o ataque pode ser feito por um homem ligado ao exército, um homem que pode ser um amigo, de repente se mostrar um inimigo, um homem que está do teu lado, de repente se transforma. É um homem que não está claro se ele é amigo ou inimigo, na verdade, mas é um homem que pode se tornar muito violento. Aqui mostra muito sobre um homem violento. É um momento nessa temporada desse evento que ele vai estar correndo um grande risco de morte, sim, gente, porque o ovo veio junto com o caixão aqui, bem na linha onde ele está. Sim, é um grande risco, mas como eu falei, está em aberto o resultado morte. Em aberto mesmo. Jesus amado. Eu diria que aqueles que estão rezando para a Ucrânia, rezando para o Zelensky, que rezem, gente, rezem, porque tem energia de traição aqui no meio, sim, tem energia de traição. Tem algo arquitetado nos bastidores, tem alguma coisa estratégica aqui, planejada nos bastidores. Envolve comunicação, segredo de comunicação. Ou vaza os segredos de comunicação do Zelensky, ou alguém está tentando invadir, alguma coisa assim. Tem esse problema também, mas é um evento que pode ter pessoas, e eles aproveitaram esse evento que está cheio de pessoas, acreditando já que o Putin está mais enfraquecido, e nesse evento, na verdade, tem o ataque contra o Zelensky. E eles dizem aqui que não é só pelo Zelensky, porque pode ter outros resultados, outros objetivos além do Zelensky, e que se forem atingidos, parabéns. É nesse sentido assim, melhor ainda, o produto final, se atingir, digamos assim, o resultado final atingir outras pessoas que estão no local, melhor ainda. É nesse sentido. Então, é uma coisa assim que eles estão planejando até com o intuito de um resultado maior do que isso. Ai, cansei, gente. Eu só digo que, olha, coitado desse pessoal que tem que enfrentar essa situação. Mas enfim, como eu falei, aqueles que estão rezando, continuem rezando. Porque mesmo nos momentos que parecia que a coisa deu uma diminuída e melhorou, é o risco de decorrer um grande ataque aqui. Estrategicamente planejado. Ataque envolvendo fogo. Pode ser tiro? Pode, mas está mais com cara de explosão aqui. Né? As pessoas podem pensar que foi um ataque terrorista, alguma coisa assim. Pode ser em um local que eles tentem atacar dentro do evento, num local fechado para o estrago ser maior. Mas eu acho que eles não se aguentam e atacam antes na porta, alguma coisa assim. Me veem umas imagens. Digamos assim, espiritualmente falando, é como se a coisa já esteja sendo arquitetada na parte astral, digamos assim, porque eu já consigo enxergar as imagens.
Deixa eu explicar uma coisinha bem rapidinho aqui, gente. Funciona mais ou menos assim, que eu aprendi, assim, até pela parte espiritual, bruxaria, o pessoal que estuda bruxaria, enfim, estuda a espiritualidade. O que que acontece? Antes de acontecer no físico, a coisa, digamos assim, aconteceu no astral. Digamos assim, para ficar um pouco claro para o pessoal. Então, por isso que, às vezes, que tem pessoas que sonham, olha, eu sonhei com determinada situação, que acontecia determinada coisa assim, sensata na nossa vida, ou na minha vida, ou na vida do fulano, enfim. Aí passa-se, digamos assim, uns 2, 3 meses, a coisa acontece. Ou às vezes passa poucos dias, a maioria das pessoas consegue enxergar com poucos dias de diferença. E a coisa acontece. Então por quê? Porque no astral já estava sendo materializado, arquitetado no astral, e depois ele só, digamos assim, se materializa no físico. É como se fosse assim. Por isso que os videntes, as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, conseguem atingir um resultado anterior. Por quê? Porque eles conseguem enxergar o que já está no astral. E aqui eu vi umas imagens de um evento, enfim. O lugar tá sujo, tem concreto, gente. Parece que as coisas foram destruídas. Eles estão já tentando fazer algum tipo de ataque, ou por perto, aos arredores ali, enfim. Pelo menos a tentativa terá. É nesse sentido. Mas eu diria assim, como não aconteceu ainda, dá tempo de mudar. Como não aconteceu no físico ainda, dá tempo de se adiantar e modificar isso. Então eu diria que aqueles que rezam pelo fim da guerra, incluam Zelensky no meio dessa oração e outras pessoas, porque aqui tem risco de outras pessoas também serem alvos. Eu enxergo isso, tem pessoas em volta, ou até outros líderes políticos de outros locais também correm um risco, porque é como se fosse assim, já que tá lá, vamos aproveitar. É nesse sentido. A cabeça dessa pessoa, gente, não é muito legal, não. Eles têm uma cabecinha meio de psicopata, né, gente? Tem alguém aqui, arquiteta e controla essas coisas por trás? Tem. Eles falam que tem. Tem coisa aqui, gente. Eles falam que tem coisa assim, que vai muito além de politicagem. Tem alguma coisa que rola por trás, nos bastidores. Eles foram falando, mas eu não entendi. Tá, eu vou finalizar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Senão, enfim. Muito obrigada por me assistirem. Espero que eu tenha deixado claro aqui a pergunta do pessoal. Espero que o vídeo também não tenha ficado muito longo. Porque quando a gente para prestar atenção no que estão falando, agora eles ficaram quietos. Quando a gente para prestar atenção no que eles estão falando, aí come um tempo do vídeo, porque até eles se esclarecerem, tem coisas que eles falam, a gente não entende. E daí eles têm que repetir, aí vem as informações juntas ao mesmo tempo, você tem que se tocar. Pera aí, você falou frase tal, eles têm que limpar a mente para conseguir entender o que eles estão falando. Mas é isso, eles foram até calmos e bem claros em dizer que em tudo isso envolvido, não é só a Rússia, com os bastidores bem obscuros, tem mais gente envolvida aí. Mas não é só um envolvimento de, eu tô no lado do fulano, eu tô no lado do ciclano, né? Não é nesse sentido, não. É no sentido bem ativo e atuante mesmo. Tem coisas por trás dos bastidores que acontecem, que eles contam aqui, que vai muito além de politicagem. Vai muito além de politicagem. E fala muito sobre uma aliança formada hoje, crescendo nos bastidores, com um risco muito maior que a Ucrânia. É um risco que era um risco a longo prazo, mas que eles estão tentando adiantar essas coisas. É como se eles tivessem um plano muito grande para o futuro e eles tentassem, esses líderes que estão reunidos nos bastidores, digamos assim, que a gente não sabe, não vem a público, porque está em segredo, oculto ainda, e eles falam assim que vai uma coisa muito além da Ucrânia, uma coisa muito maior que a Ucrânia, que era para um futuro mais tarde. Mas eles estão se reunindo, como a Ucrânia foi um teste e está dando muito bom, muito positivo, é como se eles tivessem gostado dos resultados e agora eles vão tentar adiantar esses planos que eles têm para um futuro, algo que envolve coisas muito maiores. E eles vão tentar dar uma adiantada de anos. Era coisa que iam levar, digamos assim, uns 10 anos para eles fazer. Vamos supor que sejam uns 10 anos, é mais ou menos isso. Mas agora eles vão tentar fazer antes.
É como se a Ucrânia servisse de testes. Teste para algo muito maior. Nesse teste inclui a Europa, gente. Tem países envolvidos nessa situação, desses bastidores de teste, que não estão na Europa, são líderes de países fora da Europa. Me vem muito a China de novo. Eles falam muito da China. A China tem um papel tão ativo e forte nos bastidores dessa história, uma coisa muito maior do que a gente imagina. Não é só um simples apoiante da Rússia, é a coisa muito maior. Tá, eu vou finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Muito obrigada por tudo, gente. Caso vocês queiram se inscrever no canal, tenham gostado, né? Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Ah, lembrando que eu tenho outro vídeo, outro pedido que me fizeram ali, e assim que eu tiver um tempo eu realizo, que eu não sei que dia que vai ser que eu vou conseguir fazer, porque eu tô com essa semana bem corrida, eu tenho umas outras coisas externas para fazer, e fora do canal que eu digo, né? Aí, por que eu já tô tirando o microfone? E daí, pode ser que de repente fique com 2 dias sem postar alguma coisa, porque eu acho que não vai dar tempo de gravar vídeos, mas de qualquer forma, em breve eu volto e continuarei atendendo os pedidos, acho que falta só um. Muito obrigada por tudo, gente. Até a próxima. Tchau.